Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma manhã de domingo para o estudo da Palavra de Deus. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema que é muito importante. Eu quero falar hoje sobre o tema Não podemos servir a Jesus e ao mesmo tempo fazer concessões ao sistema deste mundo. O nosso texto estará no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de número 24. O texto diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse texto é muito importante e é o texto que nós vamos trabalhar como base no nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o problema da dupla lealdade. Jesus está aqui no Sermão do Monte. Ele não está falando com fariseus, mas ele está, neste momento, falando com os seus discípulos. E ele está formando aqui consciências de reino. Mateus capítulo 6, então, não trata apenas de dinheiro. Nós temos uma falsa sensação quando lemos esse texto e olhamos apenas para a questão financeira. Mas Jesus não está apenas tratando de dinheiro. Ele trata aqui de confiança, de identidade e também de lealdade. Nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas, ao mesmo tempo, elas querem o mundo como referência, Cristo como inspiração, mas o sistema como direção. Então, diante disso, diante desta triste realidade que nós vivemos, é que Jesus ele diz algo absolutamente radical. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. E essa não é uma recomendação de Jesus. Na verdade, o que nós temos aqui é uma possibilidade espiritual. Então, quando Jesus está dizendo ninguém pode servir a dois senhores, ele não está falando aqui de uma recomendação, de uma orientação. Na verdade, Jesus está aqui dizendo que isso é uma possibilidade espiritual. Um segundo ponto importante que nós precisamos aqui aprendermos a respeito desse texto é o seu sentido original. Nós temos aqui a palavra servir. E esta palavra servir no texto bíblico, no texto original, servir aqui é a ideia, o verbo aqui significa servir como escravo, né? Estar submisso, né? Ou estar sob domínio absoluto, pertencer totalmente. Repare o significado original desta palavra, né? Este verbo, o que realmente o texto está dizendo. Então, servir a dois senhores, o texto está falando sobre uma posição de escravo, estar sob o domínio absoluto e pertencer totalmente a alguém. Então, Jesus, ele não está falando aqui de colaboração, né? Porque algumas pessoas, elas acabam entendendo que o seu papel como cristão, como servo de Deus, é um papel colaborativo, né? A sua relação com Deus é uma relação de colaboração. Não, Jesus não está falando de uma relação de colaboração. Ele está falando de uma relação de submissão. É por isso que muitas pessoas, elas vão à igreja, aceitam a Jesus, dizem que estão seguindo a Jesus, mas ao mesmo tempo elas continuam com as práticas mundanas, elas não abandonaram as suas práticas mundanas, né? Porque elas acabam achando que a sua relação com Jesus é uma relação de colaboração. E, consequentemente, elas levam isso também para
para a comunidade de fé, para a igreja. Então Jesus não está falando aqui de colaboração, Jesus está falando de submissão. Então, na cultura do primeiro século, um escravo, ele não dividia a sua obediência, jamais, né? Isso significa o quê? Que não existe discipulado parcial. É isso que o texto está falando. Não existe aqui uma divisão de obediência, né? Não existe aqui uma relação de colaboração, mas a relação com Jesus é uma relação de submissão. Nós precisamos aprender isso como igreja, nós precisamos viver isso no Evangelho de Cristo, nós precisamos compreender essa dinâmica do Evangelho de Jesus, que a nossa relação com Jesus, com a comunidade de fé, com a igreja, não é uma relação de colaboração, mas é uma relação de submissão. E o texto vai nos falar de dois senhores, né? Significa senhor absoluto, dono, autoridade máxima, né? Então, no contexto romano em que esse texto está inserido, um escravo, ele não podia ter dois donos legais. Não era possível, né? A imagem aqui, ela é jurídica, né? Jesus está dizendo, o seu coração não suporta uma dupla autoridade espiritual. Você pode tentar, mas internamente será dividido. Quantas pessoas estão vivendo esta realidade? Estão dentro da igreja, mas estão vivendo uma vida dupla, né? Estão dentro da igreja, mas querem se submeter à dupla autoridade espiritual, a autoridade espiritual do mundo, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno, e ao mesmo tempo a autoridade espiritual de Jesus. Né? Algumas pessoas que levam a sua vida debaixo da submissão da autoridade maligna durante a semana, e ao domingo eles estão na igreja se submetendo, ou pelo menos demonstrando que estão submissos à autoridade de Jesus. Não podeis servir, diz o texto, a dois senhores. O texto original está falando isso. E aí o texto vai se referir a um desses como Mamon. E Mamon aqui não é apenas o dinheiro, como a gente costuma sempre aprender. O Mamon aqui representa a segurança fora de Deus. Né? Não é apenas o dinheiro, mas é a segurança fora de Deus. O Mamon aqui representa a confiança no sistema social, no sistema deste mundo. O Mamon aqui representa a estrutura de poder e também controle. Então, Mamon é aquilo que substitui Deus como fonte de segurança. E quantas vezes nós estamos, infelizmente, vivendo esta realidade, substituindo Deus como fonte de segurança. Então, quando Jesus coloca Deus e Mamon lado a lado aqui no texto, ele está revelando aqui, na verdade, um conflito espiritual de confiança, né? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? No sistema deste mundo, numa relação de segurança fora do Deus a que nós conhecemos, numa estrutura de poder e também de controle? É exatamente isso que o texto está nos ensinando. Se nós olharmos, então, para esse texto que estamos estudando nesta manhã e trouxermos aqui um panorama teológico, né, a teologia do Senhor exclusivo, que é isso que, na verdade, o texto está nos levando, o Novo Testamento inteiro, ele é construído a partir desta ideia do Senhor exclusivo, né? O Novo Testamento inteiro constrói esta ideia do Senhor exclusivo. No Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 9, verso de número 23, Jesus ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se
a si mesmo. Então, negar-se significa o quê? Renunciar direitos pessoais. É isso que a palavra está dizendo. Eu vou repetir. Negar-se significa renunciar direitos pessoais. Não é negar desejos apenas. Não. É abrir mão do controle. Então, o negar-se a si mesmo significa renunciar direitos pessoais. Significa abrir mão do controle. Não é apenas negar desejos, mas é abrir mão do controle. O reino de Deus, ele não é compatível com a adaptação moral estratégica. Quando fazemos concessões, quando vivemos uma vida dentro da igreja, fazendo concessões, o que realmente está acontecendo conosco é abandonando, é apostatando-se da fé. Então não podemos servir ao Senhor, não podemos estar inseridos no reino de Deus e, ao mesmo tempo, fazendo algumas concessões, né? Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas elas fazem concessões por conta do seu status social, por conta das suas amizades, por conta dos seus relacionamentos sociais. Então, elas não são fiéis na sua relação com Deus. Então, quando nós fazemos concessões, o que realmente está acontecendo? Estamos tentando o quê? Manter Jesus como Salvador, mas preservar o mundo como estrutura de segurança. E quantas pessoas estão, infelizmente, vivendo isso? Estão ali tentando, né, manter Jesus como Salvador da sua vida, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas elas querem preservar o mundo como uma estrutura de segurança, uma estrutura de relacionamento, uma estrutura de apoio para as suas vidas. E isso, meus irmãos, na verdade, não é compatível com o Evangelho de Cristo. Isso é impossível espiritualmente, você viver uma vida com Cristo, abrindo concessões para as coisas deste mundo. E como as concessões elas começam? Esta é a grande pergunta do texto, né? Como as concessões elas começam? Elas nunca começam grandes, né? As concessões elas sempre irão iniciar de maneira assim muito silenciosa e conveniente, né? Uma decisão baseada apenas em vantagem, quando aquela pessoa ela acaba levando alguma vantagem naquilo, uma adaptação ética para não perder o espaço, né? Para não perder o seu espaço social, o seu espaço econômico. Então, as concessões, elas começam pequenas, elas não começam grandes, né? O mundo não exige que você abandone Jesus. Não, você pode continuar indo à igreja, você pode continuar dizendo que é um cristão, você pode continuar professando uma fé, vestindo uma camiseta, usando um objeto religioso, um objeto que vai te identificar como um evangélico, como um cristão, como um gospel, como nós costumamos dizer nos dias de hoje, né? Então, essa adaptação ética, essa decisão baseada apenas nas vantagens, este silêncio que é conveniente, ele é muito perigoso. O perigo não é rejeitar a Cristo, é acomodá-lo a este sistema da sociedade, esse sistema pecaminoso, e é tentar ajustar, na verdade, o evangelho à realidade, à sua realidade, à realidade social. Entenda que eu não estou sendo contra a sociedade, mas nós fomos chamados para influenciarmos a sociedade no qual nós estamos inseridos. Então não podemos ajustar o evangelho à nossa realidade. Em vez de ajustar a realidade do evangelho, nós estamos querendo fazer totalmente ao contrário. E aí entramos no que eu chamo aqui de o conflito interior do discípulo. Por quê? Porque existe aí uma tensão real
né? Queremos segurança, queremos estabilidade, queremos reconhecimento, mas Jesus chama para a dependência, né? O sistema diz assim, construa o seu nome, né? Mas Cristo, ele diz assim, tome a sua cruz. É isso que o Evangelho nos ensina. O sistema vai dizer para você, proteja os seus interesses, mas Cristo, ele vai dizer, busque primeiro o reino de Deus. E é muito interessante que no mesmo capítulo, no capítulo 6, Jesus fala sobre a ansiedade, né? Porque quando servimos a dois senhores, vivemos ansiosos, né? O coração dividido, ele vive inquieto. Jesus não nos chamou para um coração dividido. E às vezes as nossas inquietações, as nossas preocupações, elas nascem, na verdade, deste coração dividido. E lembre-se que um coração dividido, ele nos leva à inquietação, às preocupações, à insegurança da vida espiritual. O que podemos fazer com tudo aquilo que nós já ouvimos aqui hoje, nesta manhã? Qual que é a aplicação profunda para as nossas vidas? A pergunta hoje não é você está na igreja, porque muita gente está na igreja, muita gente participa dos cultos, né? Muita gente contribui, muita gente está presente. A pergunta é quem governa as suas decisões? Esta é a grande pergunta. Seu planejamento financeiro honra o reino ou não? Suas escolhas morais seguem a conveniência ou a fidelidade, né? Sua fé é firme ou você tem uma fé que é negociável, né? Aquela fé que qualquer pessoa pode subornar, qualquer pessoa pode negociar e você cede às coisas deste mundo. O senhorio de Cristo, ele não é decorativo, ele não divide o trono com ninguém. Precisamos pensarmos sobre isso. E para concluirmos esse estudo de hoje, o chamado à integridade. O Evangelho de Cristo nos convida à integridade. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele não oferece compatibilidade com o mundo, ele oferece transformação. É isso que ele oferece. Não compatibilidade, mas transformação. Não existe discipulado confortável, existe discipulado verdadeiro, verdadeiro. Não existe reino misturado, existe o reino assumido. Ou eu assumo o meu papel como verdadeiramente servo de Deus, submisso ao chamado de Cristo, ou eu estou aí abrindo concessões para este mundo. Não existe o reino misturado, existe o reino assumido. Por isso, Mateus capítulo 6, verso 24, ele não é uma ameaça, de forma alguma. Ele é uma libertação. Porque quando servimos apenas a Deus, não precisamos viver divididos. E quando o coração é inteiro, a paz ela é possível nos nossos corações. Que esta reflexão nesta manhã, que esta palavra ela possa abrir os nossos olhos espirituais e que possamos, irmãos e irmãs, compreendermos que não podemos servir a Jesus e ao mesmo tempo fazer concessões ao sistema deste mundo. Eu deixo esta mensagem ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos guiar, ele possa nos orientar através da sua palavra. Eu convido você neste momento, a orar juntamente comigo, agradecendo a Deus por este momento. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, nós bendizemos o teu nome.
Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Senhor, pelo momento em que podemos compreender que a nossa caminhada, que a nossa vida de fé, ela não pode ser uma vida de concessões ao sistema deste mundo. Nós entendemos, ó Pai, nesta manhã, que não podemos viver uma vida dupla de lealdade, que nós, como verdadeiros servos e servas do reino, precisamos estarmos inteiramente servindo ao Senhor, que nós precisamos ter identidade e também lealdade. Pai, nos ajuda a vivermos esta verdade do Seu Evangelho e que possamos a cada dia termos o Senhor como nosso único Salvador. Assim, ó Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. E eu quero convidar você para estar conosco hoje, domingo, a partir das 19 horas, na AD Iguape, na Avenida Governador Carvalho Pinto, em frente ao cemitério. Teremos um grande culto hoje de louvor, de adoração, e eu convido você e toda a sua família para estar conosco hoje. Que Deus te abençoe. Se esse conteúdo falou com você, edificou sua fé e fez sentido no seu caminho, ajude esse programa a continuar no ar. Aponte agora o seu celular, faça sua oferta de amor e contribua via Pix. Sua generosidade mantém essa mensagem viva, simples, bíblica e acessível. E aproveita para estar com a gente presencialmente. Visite a AD Iguape. Nossos cultos acontecem toda terça-feira, às 19h30 e domingo, às 19 horas, na Avenida Governador Carvalho Pinto, no bairro do Rocio. Deus te abençoe. AD Iguape, a Igreja do Caminho.